Você tá lá tentando dormir, apaga a luz, deita a sua cabeça no travesseiro e aí do nada vem aquela lembrança. Vem aquela lembrança de algo constrangedor que você falou há muitos anos atrás, lá em 2010. Uma palavra errada, que saiu de uma forma errada, uma situação estranha, um pensamento na sua vida, um momento que você preferia esquecer. E pronto, o cenário está armado. A mente ela já está acordada, o corpo ele só queria descansar, mas os pensamentos eles não param, estão a 1000 por hora. Gente, o que eu e você nós precisamos entender é que a nossa mente ela é um campo de batalha. E enquanto a gente não submeter a nossa mente a Cristo, a gente vai ser sempre prisioneiros dela. Olá, tudo bem? O meu nome é Renato, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. É uma alegria ter você aqui junto com a gente. Nesse canal a gente abre a palavra de Deus de uma forma prática, direta e objetiva, que faça sentido na sua vida. Na semana passada a gente falou sobre os nossos sentimentos, sobre as emoções e como a alma precisa de cuidado. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender que está por trás disso tudo. É a nossa mente. E quando a nossa mente está cansada, quando a nossa mente está bagunçada, ou ela está presa num pensamento ruim, o coração começa a sofrer junto. A gente já viu que a nossa alma ela precisa de cuidado. Eu não sei se você assistiu o vídeo anterior. Na semana passada eu falei com o meu amigo Marcelo Coelho. Ele é um terapeuta TRG. A gente viu que a nossa alma ela precisa de cuidado, mas a mente ela tem um papel enorme nisso tudo, porque muita batalha que a gente tem no nosso coração, ela começa antes de tudo dentro da nossa mente. E hoje a gente vai falar sobre como colocar a nossa mente debaixo do governo de Deus, porque a mente ela pode ser renovada, mas primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo lá dentro. A nossa mente ela não é um lugar indiferente, ela não é um lugar neutro, ela é um lugar onde acontecem conflitos. É ali que está acontecendo uma luta todos os dias. E hoje até a ciência reconhece isso, o que a Bíblia já falava há muitos anos de outra forma. O pensamento que você alimenta é aquilo que vai controlar a sua vida, é aquilo que vai moldar a forma como você enxerga a sua vida, é o que vai moldar como você reage às circunstâncias na sua vida, às suas tomadas de decisões. Então, em outras palavras, muitas vezes a direção da sua vida, ela começa através dos seus pensamentos. E a Bíblia ela vai falar claramente sobre isso. A Bíblia diz que nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Isso está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5. Sabe o que isso significa? Significa que você é um refém dos seus pensamentos. Mas primeiro você precisa reconhecer que tem uma guerra acontecendo aí dentro da sua cabeça. Porque a verdade é essa, uma mentira que você repete a sua vida inteira para você. Com o passar do tempo você começa a acreditar que ela é verdade. Não sei se eu já contei por aqui, mas tem uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, de um alpinista que estava descendo uma montanha e no meio dessa descida aconteceu ali uma nevasca, uma tempestade, ele não conseguia ver mais nada. E no meio daquela descida, ele acaba tentando ali parar e ele não sabe mais o que fazer. Ele está com frio, ele está cansado, ele está com medo e ele fica ali preso. E no dia seguinte, quando as autoridades, quando as pessoas chegam para fazer o resgate, elas encontram ele a metros do chão. Se ele tivesse cortado a corda dele, se ele tivesse tentado sair dali, talvez ele teria sobrevivido àquela situação. O problema não era só a altitude, mas era a percepção. Ele não conseguia ver de verdade a situação que ele estava. E é exatamente assim que funciona com a nossa mente. A gente acredita, eu sou fraco, ninguém gosta de mim, Deus não ouve as minhas orações. E a gente repete isso mais de 1000 vezes para nós mesmos. A ciência vai chamar isso de caminho neural. Você acaba virando um prisioneiro de uma mentira que nem mesmo você criou, mas você acreditou nela. Então a primeira coisa que eu e você nós precisamos entender nesse vídeo de hoje, tem uma luta acontecendo dentro da sua cabeça nesse exato momento, mas você não é um prisioneiro dessa guerra por acaso. Tem uma mentira ali dentro que você acreditou e enquanto você não identificar qual é essa mentira, você vai ficar preso nela. E aqui vem uma verdade que dói muito e eu preciso que você escute isso com atenção. Porque você não consegue viver a sua vida, você não consegue caminhar em paz se você só alimenta a sua vida de mentiras. Se você só alimenta a sua mente com o medo, com a mentira, com a comparação e com a culpa. O que eu estou tentando dizer para você? Eu estou tentando dizer que não tem como você construir uma vida saudável alimentando a sua mente doente de mentiras. É simplesmente impossível, não é uma questão de você tentar ser melhor.
A mente ela não funciona por um acidente, a mente ela funciona através de escolhas que eu e você fazemos. Eu entendo que nem todos os pensamentos que aparecem aí na sua cabeça são pensamentos que você escolheu. Às vezes eles chegam sem pedir licença, eles simplesmente entram, mas existe uma diferença muito grande entre pensamentos que aparecem na sua cabeça e pensamentos que você decide alimentar. E é justamente aí que entra a mordomia cristã, que entra a administração, a gerência cristã. A Bíblia vai dizer assim: tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é admirável. Pensai nisso. Isso está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 5. E sabe por que que isso está escrito lá? Isso está escrito lá porque o que você pensa molda aquilo que você faz. E o que você faz vai determinar quem você é. E quem você é determina como você vive a sua vida. Tem muita gente que acorda e a primeira coisa que faz é começar a passar ali meia hora scrolling nas redes sociais. Comparando a sua própria vida com a vida dos outros, o seu corpo com o corpo dos outros, a sua casa com a casa dos outros, o seu corpo, você está ali presente na sua casa, mas a sua mente está completamente em outro lugar. Você está alimentando a sua mente com a inveja, com a ansiedade. E aí você percebe que ficou muito mais ansioso, muito mais pesado, muito mais inquieto. Não porque a rede social ela tem o poder sobre a sua vida, mas porque aquilo que entra pelos seus olhos começa a conversar com a sua alma. Tem gente que está entediada. E aí o que essa pessoa faz? Essa pessoa abre o telefone, abre o Instagram, começa a girar aquela página, ver tudo que está acontecendo. Os lugares legais, as fotos bonitas que os amigos estão postando lá. E essa pessoa pensa: por que que eu não estou lá? Por que que essa pessoa não me convidou? E aí essa pessoa começa a se sentir menosprezada. Ele começa a alimentar a mente dele com a comparação e com a rejeição. E a pergunta que eu preciso fazer para você é: você está cuidando da sua mente como um mordomo ou você está deixando qualquer pensamento influenciar a sua vida e tomar as decisões para você? Porque só existe uma verdade: aquilo que você alimenta cresce dentro de você. Se você está alimentando a comparação, se você está alimentando o medo, a culpa, isso vai começar a pesar dentro de você. Mas se você alimenta a sua vida, se você alimenta a sua mente com a verdade de Deus, isso começa a criar raiz de paz dentro de você. E é justamente essa a boa parte do que nós estamos falando aqui. A parte que muda tudo completamente. Porque você não é um prisioneiro da sua mente para sempre. A sua mente ela pode ser renovada. Não é só você repetir uma frase bonita para você diante do espelho todo dia. Um pensamento positivo. Mas na verdade é você deixar que a verdade de Deus entre no lugar da mentira. É você decidindo deliberadamente parar de pisar no velho caminho da mentira e abrir um novo caminho da verdade. É como se você tivesse um quintal aí na parte de trás da sua casa. Você tem ali a grama crescendo, tudo muito bonito, mas se você começa a passar todos os dias naquele mesmo caminho, aquela grama vai morrendo naquele lugar e cada vez vai ficar mais fácil de você passar por ali, porque já tem um caminho aberto. E a nossa mente, ela é exatamente assim. E quanto você mais pisa nesse caminho novo, mais fácil fica para você andar nele. A mente começa a se acostumar. Aquele pensamento que era difícil no começo, agora já é automático. E aquela grama do caminho velho, ela vai começar a crescer novamente, ela vai começar a florescer novamente. E sabe o que acontece? Vai ficando cada vez mais difícil de você voltar para ele. Paulo ele vai escrever assim, ele vai dizer: não se adaptem aos padrões desse mundo. Mas o que você faz? Ele diz: transformem-se pela renovação do seu entendimento, da sua mente. E é assim que vocês vão conseguir fazer o quê? Vai conseguir experimentar a vontade perfeita e agradável de Deus. Isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Então a gente entende que isso daqui é a chave para mim e para você. A renovação, ela não é um acidente que acontece, não é uma mágica, mas é você escolhendo deliberadamente deixar Deus moldar a sua vida da forma como Ele quer. É você decidindo colocar a palavra de Deus dentro do seu coração, dentro da sua mente, repetidamente, através da meditação, através da oração, através de você deixar o Espírito Santo agir dentro da sua vida. Não sei se você já acordou quando você teve um pesadelo ruim, aquele momento que você acorda e a primeira coisa que você pensa: nossa, você não sabe se aquilo é verdade ou não, se aquilo aconteceu de verdade ou não. O seu coração está acelerado, você parece que estava vivendo aquilo de verdade. Mas aí você toca na sua cama, você põe a mão no travesseiro, você vê que aquilo não é real. É um processo devagar, leva alguns segundos para você entender o que está acontecendo. E a sua mente começa a reconhecer a verdade do que está acontecendo ali ao seu redor. E aí, quando você entende exatamente que aquilo foi um pesadelo,
o seu coração ele começa a relaxar, o seu corpo começa a relaxar. E a renovação da mente é exatamente assim. Você viveu anos acreditando numa mentira, acreditando que você não era bom o suficiente, que Deus não ouvia a sua oração, que o seu passado ele define o seu futuro. Mas quando a verdade de Deus chega na sua vida, quando você começa a repetir ela, quando você começa a meditar nela, leva um tempo. Não acontece imediato, não é da noite para o dia. Mas eu quero te dizer que de pouquinho em pouquinho, aquela mentira ela vai perdendo poder sobre a sua vida. E a verdade ela vai moldando quem você é. E você chega numa hora em que você vai respirar diferente, você vai ver a sua vida diferente, porque aquela mentira já não manda mais em você. Porque agora você forjou um novo caminho, você fez um novo caminho. E quem é esse caminho? Esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque o que a gente sabe até agora, meu irmão e minha irmã? Primeiro, a mente é um campo de batalha, é um massacre todos os segundos, todos os momentos. Alguns pensamentos você precisa somente confrontar com a verdade de Cristo. Em segundo lugar, aquilo que você alimenta é aquilo que cresce. Se você alimentar a comparação, se você alimentar o medo, se você alimentar a culpa, isso vai passar a dominar você. Mas se você alimentar a sua mente com a verdade de Deus, isso vai criar raiz de paz no seu coração. E em terceiro lugar, a mente ela pode ser renovada e essa é a melhor notícia que eu tenho para você hoje. E isso não acontece de uma vez, não é um passo de mágica, mas é a palavra de Deus através da oração, pela repetição da verdade e a ação do Espírito Santo na sua vida. E a pergunta que talvez você esteja fazendo para mim nesse momento é: mas Renato, o que é a verdade? A verdade é aquilo que Cristo diz que você é. E Cristo diz que você é mais do que vencedor nele. A verdade é que nós não estamos abandonados, nós não fomos largados. A verdade é que Deus nos ama e Ele nos ama tanto que Jesus morreu por mim e por você. E o Espírito Santo, Ele habita dentro de mim e você. E a sua história, ela não está na mão da culpa, ela não está na mão do medo, mas ela está na mão do próprio Deus. E quando a mentira disser para você que você está sozinho, a verdade responde que Deus está com você. Quando a mentira disser que você não tem valor, a verdade responde que você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E quando a mentira te disser que você não tem mais jeito, a verdade de Deus responde que em Cristo existe novos recomeços. E é assim que a nossa mente começa a ser renovada, não apenas tentando parar de pensar em coisas erradas, mas na verdade aprendendo a pensar segundo a verdade de Deus. E se esse vídeo tocou o seu coração no dia de hoje de alguma forma, se você reconhecer algum desses pensamentos que estão tentando dominar a sua vida, se você quer começar hoje a trilhar um novo caminho, a única coisa que você precisa fazer é submeter a sua mente a Deus. Se você gostou desse vídeo, já dá um like nele. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Mas eu quero fazer uma pergunta para você antes de finalizar o nosso vídeo de hoje. Qual é o pensamento que mais está tentando governar a sua mente nesse momento? Será que é o medo? Será que é a culpa? Será que é a comparação, a rejeição, a ansiedade? Por que eu estou perguntando isso? Eu estou perguntando porque identificar isso já é o começo da renovação. E eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o vídeo de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal Bíblia Talk. E se você assistiu esse vídeo até agora, eu gostaria que você assistisse esse vídeo que está aparecendo aqui. Porque nesse vídeo aqui nós vamos continuar ainda mais esse assunto que nós estamos tratando agora.